E fala campeão, fala campeão, fala campeão. Faça um excepcional dia. Bora para mais um dia? Vamos para mais um grande dia? Vamos para mais um dia excepcional. Hoje é mais um grande dia que está preparado para você, então faça um excepcional dia. Hoje é esse grande dia que está preparado para você e para mim, para nós desfrutarmos, para nós fazermos um dia excepcional. Que isso? Hoje é o dia que está preparado para você. Então bora começar com o melhor que nós temos, que é refletindo, pensando, imaginando, aprendendo, compartilhando, vivendo essa palavra. Então abre aí Romanos 3, escreve RM3. Cara, que coisa linda. Se você não assistiu Romanos 2, Romanos 1, assiste lá. É rapidinho, são poucos minutos, mas de códigos que podem aí contribuir muito para a sua vida e para o seu dia a dia, tá certo? Então bora fazer aqui Romanos 3. Diz assim, mas antes, lembra, pega papel e caneta, anota, não deixa ficar flutuando assim na sua mente, pega o celular, anota, porque a mente, diz o Dr. Augusto Cury. Ou seja, você precisa anotar as coisas para estar relembrando e refazendo. Então, bora lá, diz assim, que vantagem há então em ser judeu ou que valor há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque os judeus foram confiadas, porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, ou seja, povo escolhido, amigo. Não sei se você sabia disso, mas os judeus são o povo escolhido originalmente por Deus. Muitas pessoas confundem. Hoje, nós fazemos parte dessa família por fé. Hoje nós fazemos parte da descendência de Abraão, por exemplo, por fé, por você acreditar, mas isso é um assunto muito profundo para um outro momento. 2, 3. Que importa se alguns deles não creram? A incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça revela a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos, de maneira nenhuma. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Contudo, se por meio da minha mentira a verdade de Deus se mostrou supremamente grande para a sua glória, por que então sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação deles é justa. Ninguém é. Que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Cara, isso aqui é pesado demais. Deixa eu continuar aqui, depois eu vou falar aqui para você. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto,
Ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei. Ninguém vai ser declarado justo por aquilo que faz, principalmente baseado na lei. Pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. O que significa isso? Significa, meu amigo, que o homem quer salvação, ele anseia pela salvação, mas é por aquilo que ele faz. E a Bíblia deixa muito claro que a salvação, ela é dada mediante a fé naquilo que Jesus fez lá na cruz. Que foi o que, Rafa? Foi o de se entregar. Foi o de se entregar lá na cruz para morrer em nosso lugar. Por quê? Porque está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida em abundância. Então não aceite nada de qualquer jeito, amigo. Entenda o quanto que isso é importante, você entender que tem algo especial de Deus para a sua vida. Mas isso não é dado pelo que a gente faz, mas é pelo que Jesus fez. Olha o que vai dizer a partir do versículo 21. Só lembrando rapidamente que essas características apresentadas aqui, elas são do homem natural, do homem que ainda não conhece Jesus, do homem que ainda não tem o Espírito de Deus ativado dentro dele. Então, do 21 diz algo muito especial. Olha só isso aqui, ó. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé é em Jesus Cristo para todos os que creem. Então, olha só, a justiça de Deus é pela fé. Em quem? Em Jesus Cristo. Para quê? Para quem? Para os que creem, para aqueles que acreditam. Então, repete assim comigo: crer é pensar, falar e agir. Escreve no comentário assim, ó. Crer é igual pensar, falar e agir. Certo? Isso é fundamental. Você precisa entender o que é crer. Porque tem muitas pessoas que até pensam, outras até falam, mas para agir alinhado com o que está escrito aqui, olha, eu digo para você que cada vez tem sido mais desafiador para muitas pessoas. Por quê? Porque a mente está muito contaminada com outras coisas. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o ser humano, quando ele já nasce com essa sentença: pecador. Porém, quando ele tem um encontro com Jesus, ele recebe a absolução de toda essa condenação. Você entendeu isso? Isso é precioso demais e você precisa ter isso claro na sua mente e no seu coração. A pessoa já nasce nessa condição, mas quando ela tem um encontro real com Cristo, tudo muda. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que Jesus, da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como expiação no seu sangue por meio da fé, para a demonstração da justiça dele, por ter na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, aquele que tem um coração aberto para Jesus. Ou seja, daquele que realmente procura aprender cada vez mais as coisas de Jesus. Então, a justificação, ela vem por fé e não pelo que a pessoa faz, ou seja, não por obras. Você entende isso?
Cara, isso aqui é tremendo demais. Isso aqui é um código muito pesado. Então escreve assim: não há nada que me afaste do amor de Jesus. Não há nada que me afaste do amor de Deus. Não há nada que me afaste do amor do Espírito Santo. Cara, isso aqui é tremendo demais. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Para você viver uma vida maravilhosa que Ele tem preparado para você. Uau! Isso aqui é tremendo, gente. Isso aqui é tremendo. Onde está, então, o motivo da vanglória? Foi excluído? Baseado em que princípios? Nas leis das obras? Não, mas no princípio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Deus é Deus somente de judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Isso aqui quebra a cabeça de muita gente, amigo, mas é muito simples, é muito fácil. Se você vive pelo amor de Deus, pelo Espírito de Deus, o que vai acontecer? Você vai viver a lei de uma forma muito tranquila, de muita leveza, de muita suavidade, que era o que Deus queria o tempo todo, um direcionamento para que eles vivessem bem. Mas eles pegaram isso, os judeus pegaram isso e acabaram vivendo de forma inadequada, vamos colocar assim. Então fica aqui para nós algo muito especial, que é o viver por fé, viver por aquilo que está escrito, viver realmente pelo direcionamento do que está escrito aqui. Paulo está tendo um cuidado gigantesco de falar principalmente aos romanos, judeus, que a graça de Deus vem para todos e que a pessoa não precisa viver pelas obras da lei por obrigação, mas ela precisa viver em amor pelo Espírito. E se ela fizer isso, a vida dela vai muito bem. As coisas vão se encaixando e ela vive uma vida de paz, de glória, de honra, de tranquilidade, de poder, de alegria, de harmonia. Cara, isso aqui é muito gigantesco. A pessoa precisa entender isso aqui. Que isso flua de dentro dela, que isso exploda dentro dela para uma vida dentro da casa dela, dentro do trabalho, dentro da empresa, dentro da universidade, dentro da escola, dentro de onde ela estiver. Isso aqui é tremendo, isso aqui é poderoso, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Não perde isso aqui não. Se eu fosse você, assistia de novo se for necessário, mas entenda que a justificação, ou seja, aquele que recebeu uma carta assim dizendo, olha, essa condenação aqui não existe mais. Olha, estava escrito aqui, ó, morte. Quando Jesus vem e diz, olha, isso aqui está pago. Pega essa conta aqui, que estava escrito morte, rasga, queima. Ela não existe mais. Entenda isso. Entenda isso. Que isso vem por causa de Jesus. Tá certo? Pega esse código pesado, leva para a tua vida e vive uma vida leve e suave no Espírito de Deus. Com Jesus na palavra. Isso aqui é tremendo demais. Caramba. Se eu fosse você, dava um putz aí bem grande. Dava um like. Mandava essa live para outras pessoas, tá certo? Vamos fazer o nosso boot de hoje. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa o Senhor deu para nós, que foi a oportunidade de crer no Teu Filho, no Teu Filho unigênito, no Teu Filho maravilhoso, Jesus Cristo. Obrigado. Porque por nós crermos nessa verdade maravilhosa, plena e absoluta, a nossa vida muda de um jeito tão gigante
que nunca mais nós seremos a mesma pessoa. Até mesmo porque a palavra diz que nós somos novas criaturas quando cremos. Ou seja, o nosso interior muda. E pelo nosso interior mudar, o nosso exterior muda também. Então é uma mudança de dentro para fora. Eu quero que você se veja mudando de um jeito absurdo e fazendo coisas que antes você nunca nem sonhava em fazer, em bondades que você nem sequer pensava em executar. E hoje você tem alegria, você tem prazer em fazer as coisas que agradam a Deus. Uau, dá um sorriso bem bonito aí, ó. Dá um sorrisão mesmo e diga, já é. Diz assim, hoje eu vou fazer um dia excepcional. Hoje eu vou fazer um dia excepcional. E faça isso de fato. Faça isso de fato, porque você, amigo, tem esse grande dia para você desfrutar, para você viver, tá certo? Amanhã a gente se vê aqui de novo às 4h59 da manhã. Tô esperando você, hein? Manda para aí, manda essa live para 5 pessoas, manda essa live para 7 pessoas, manda essa live para 10 pessoas, manda, compartilha. Ela precisa entender que Deus a ama de um jeito tremendo, que nada do que ela faça possa afastar do amor dele. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso e ela está livre para prosperar em Deus. Um grande abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.